Fundação Educacional de Votuporanga 50 anos. Faça parte dessa história. Fundação Educacional de Votuporanga e Unifev oferecem TVU Jornal. Olá, boa noite. O TVU Jornal começa agora com as principais notícias de Votuporanga e região nesta quarta-feira, 28 de setembro de 2016. Campanha de vacinação contra a raiva pretende imunizar em Votuporanga cerca de 7 mil animais entre cães e gatos. E mais de 33 mil pessoas estão na fila de transplante no Brasil à espera de um órgão compatível. No Dia Nacional de Doação de Órgãos, Santa Casa de Votuporanga promove ação para conscientizar sobre o assunto. Eleições 2016. Hoje a nossa entrevista é com Roberto Lamparina, candidato do PSOL à Prefeitura de Votuporanga. E vamos falar também de futebol. Jogando em casa, o CAV vence o Nacional por 3-0 pela Copa Paulista. O TVU Jornal já está no ar. Nós começamos esta edição do TVU Jornal falando da greve dos bancários, que hoje completa 23 dias. E pelo segundo dia consecutivo, banqueiros e bancários voltaram à mesa de negociações em São Paulo com uma proposta e um novo modelo de acordo que teria validade de 2 anos. Até o fechamento desta edição, a reunião ainda não havia terminado, mas segundo o Comando Nacional dos Bancários, seja qual for a proposta, ela terá de ser apresentada, analisada e votada durante a Assembleia Geral da categoria. E só depois disso é que sai então a decisão pelo término ou pela continuidade da greve. E atenção, donos de cães e gatos, começou na última segunda-feira aqui em Votuporanga a campanha de vacinação contra a raiva. A cidade foi dividida em setores para facilitar a vacinação dos animais. Até o fim da campanha, a equipe do setor de controle de endemias e zoonoses da Secretaria da Saúde vai percorrer toda a cidade. A expectativa é de vacinar cerca de 7 mil animais. A vacina é de graça e deve ser aplicada anualmente. Votuporanga recebeu do Ministério da Saúde 10.500 doses da vacina antirrábica. Devem ser vacinados cães e gatos a partir dos 3 meses de idade. A vacinação do animal é a única forma de prevenção dessa doença. Os cães e gatos, né, principalmente os gatos que têm um hábito de caça e são mais, não ficam na residência, né? A população sabe da importância de proteger os animais. É um cuidado com o animal, o amor, né, pelo animal e também pela população, né? Trago sempre, né, principal, tem que ter cuidado com os bichinhos, né? O veterinário orienta sobre o transporte dos animais. Levar de uma forma de contenção, né, presos em coleiras, cordas, os gatos que são mais redios dentro de saco ou de casinhas, né, para que não cause transtorno no posto de vacinação, nem para outros animais, nem para si próprio, né, que não haja acidente de algum animal atacar o outro, né. Então, que uma pessoa capaz de contê-los que deve levá-lo ao posto de vacinação. Esta semana a campanha está sendo feita no mini hospital do bairro Pouso Bom, das 8 da manhã ao meio-dia e depois da 1h30 até as 4 horas da tarde. A campanha segue até o dia 9 de dezembro aqui em Votuporanga. E veja agora os destaques do Noroeste Paulista. Olá, pessoal. Um funcionário que operava uma colhedora de cana morreu asfixiado após o canavial em que ele trabalhava pegar fogo ontem em Santa Isabel, distrito de Pedranópolis. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. A empresa em que ele trabalhava suspeita que o incêndio possa ter sido criminoso. O homem, que tinha 49 anos, era morador de Cardoso. E um homem de 30 anos morreu após uma troca de tiros com a polícia militar ontem em uma estrada rural de Monte Aprazível. Ele era suspeito de furtar 2 casas e um veículo na cidade. Peritos do Instituto de Criminalística foram até o local e o corpo do suspeito foi levado ao Instituto Médico Legal de Rio Preto.
A arma que ele usava foi apreendida pelos policiais. E um outro homem sofreu ferimentos na cabeça após cair de um vertedouro na represa ontem de manhã em Rio Preto. A vítima foi socorrida e encaminhada até a Santa Casa e passa bem. Uma pessoa que passava pelo local viu o homem se afogando e chamou os agentes da Guarda Civil Municipal. Segundo a assessoria de imprensa do hospital, o paciente sofreu um corte na cabeça e passou por avaliação médica, mas seu estado de saúde é considerado estável. E um assaltante foi baleado ontem enquanto tentava roubar um policial militar que estava de folga em Araçatuba. Segundo informações da polícia, o suspeito chegou e anunciou o assalto enquanto a vítima tentava estacionar o carro. O tiro atingiu o homem, que foi levado para a Santa Casa. Assim que ele receber alta, deve ser encaminhado para a cadeia de Penápolis. Já o policial passa bem. E essas são as notícias do Região em 1 Minuto de hoje. Até amanhã. A Unifev realiza no mês que vem um leilão de bens. As informações com Danilo Arroio Martins. O leilão acontece no próximo dia 10, a partir das 8h30 da manhã, na cidade universitária. Sobre esse assunto, eu converso agora com o presidente da Fundação Educacional de Votuporanga, Dr. Celso Luiz Alves dos Santos. Doutor, o que vai ser leiloado? Serão vasos sanitários, bebedouros, portas laminadas, e são materiais que são inservíveis para a nossa instituição. E em relação ao pagamento, como é que vai ser? Eu devo esclarecer que os lances é de R$ 5,00 até R$ 100,00. Então são valores, o custo é muito baixo. Ele terá que ser feito ou com cheque ou no pagamento à vista. Lembrando que esse material somente será liberado após a autorização do setor financeiro de nossa instituição. E é preciso levar algum documento? Sim, é levar um documento RG, né? RG e documentos pessoais, para na hora fazer a identificação para participar desse leilão. Okay. Obrigado, doutor, pelas suas informações. Lembrando então que o leilão da Unifev acontece no próximo dia 10 de outubro, a partir das 8h30 da manhã na cidade universitária. Informações pelo site unifev.edu.br no setor edição, editais, licitações ou pelo telefone 3405-9999. Danilo Arroio Martins para o TV ao Jornal. Todos os itens que irão a leilão poderão ser conferidos e examinados em horário comercial de segunda a sexta-feira. Mas para isso é preciso agendar a visita com antecedência pelo telefone 3405-9999 e o ramal é 812. E agora a gente muda de assunto, vamos falar de saúde bucal e da importância de manter a higienização e ainda consultar o dentista com regularidade. A nossa equipe de reportagem foi ouvir a opinião de especialistas e também conhecer as novidades oferecidas na área. A boa higiene bucal é a condição essencial para manter um sorriso bonito e saudável durante toda a vida. Pensando nisso e empregando valores de qualidade exemplar, é que a Clínica Dentária União já está em Votuporanga há 4 anos. O consultório possui todas as especialidades: implantes, aparelhos, tratamento de canal, prótese, pediatria, restauração e clareamento. Todos os serviços oferecidos pela clínica têm a missão de garantir o bem-estar dos pacientes. Priorizando sempre o bom atendimento, a Clínica Dentária União conta com profissionais capacitados a desenvolverem serviços de qualidade para Votuporanga e região. Hoje nós contamos com uma equipe de 6 profissionais, tá? Com especialidades em toda a área da odontologia, com endodontia, tratamento de canais, com ortodontia, especialidade em aparelhos dentários, implantodontia. A implantodontia é a especialidade do Gustavo. É ele quem tem a missão de restabelecer a função da mastigação e estética devido à ausência de um ou mais dentes. Os implantes hoje são indicados para pacientes que têm a perda de um único elemento dentário, né, um conjunto deles ou até a perda de todos os elementos dentários. Os benefícios alcançados pelo implante são maiores que os valores do investimento. Dona Enedina faz este tratamento aqui há mais de 2 anos e garante que agora consegue ter uma vida normal.
Graças a Deus. Agora você pode comer de tudo, mastigar, né? Primeiro não podia, né? Que você ia mastigar e saía. A implantodontia oferece diversas vantagens em relação a qualquer outro tipo de tratamento para restabelecer o espaço do dente perdido. Porém, é importante que cada situação seja discutida e avaliada pelo profissional. Além disso, a clínica está trabalhando uma campanha na área que visa dar oportunidades de implante ao alcance de todos e o melhor, com qualidade. É uma campanha que visa proporcionar aos pacientes, né, aos nossos clientes, a possibilidade de realizar um implante com qualidade ao seu alcance. E para o ano que vem, a expectativa é de novidades, tanto na área de odontologia quanto em clínica médica. Proporcionar um implante ao alcance de todos também, e como novidade vem aí também o atendimento médico ao alcance de todos. Para agendar uma consulta ou fazer um orçamento, a Clínica Dentária União fica na Rua Amazonas 3765. E o telefone de lá é o 3422-8889. E a seguir você acompanha uma reportagem sobre doação de órgãos e como este gesto pode salvar vidas. Ainda tem as notícias do esporte nos comentários de Josiano Garofolo, é já depois do intervalo. Ontem foi o Dia Nacional de Doação de Órgãos. Nesta data, são desenvolvidas várias ações em todo o país para conscientizar a população sobre o assunto. Nesta reportagem, você vai ver um caso de sucesso de transplante de órgãos e também o trabalho que está sendo feito nesta área aqui, na Santa Casa de Votuporanga. Por causa da pressão alta, seu Antônio teve os rins paralisados. Assim que soube que o processo seria irreversível, ele entrou para uma lista de espera, onde passou 2 anos aguardando um órgão compatível para fazer um transplante. Há 1 ano e 8 meses, o aposentado teve uma nova oportunidade de viver normalmente. Você não fica preso às máquinas, você pode sair, você pode viajar, você tem mais liberdade na vida. Há pessoas que não dá tempo de chegar para fazer hemodiálise. Tem pessoas que dificilmente conseguem alcançar para fazer um transplante. Então a gente tem que dar graças a Deus cada instante por isso, né? O transplante só foi possível por conta da iniciativa de outra família que consentiu a doação de órgãos. Mas nem sempre é assim. Segundo a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, 47% das famílias se recusam a fazer a doação de órgãos de parentes com morte cerebral. Para a enfermeira da Comissão Intra-Hospitalar de Transplante da Santa Casa de Votuporanga, a situação poderia ser diferente se os cidadãos fossem mais conscientes. Às vezes a população, fica com alguns entraves, algumas questões, e a gente até recomenda, nós temos um site que a gente segue, que é o site da BTO, que é a Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos, que lá fala todas as indicações, contraindicações para esse paciente. As captações de órgãos em Votuporanga são feitas aqui, na Santa Casa, por meio da Comissão Intra-Hospitalar de Transplante, que só neste ano realizou 48 captações de córneas. Um número importante para o município, que desde 2012 mantém o serviço. Em 4 anos já foram realizadas 193 captações de córneas e uma captação de múltiplos órgãos, sendo rins e fígado. Hoje tem mais de 33 mil pessoas à espera de um órgão, na fila de espera de um órgão, e é muito importante porque muitas dessas pessoas acabam morrendo por falta de doação e de conscientização da população. Às vezes as pessoas têm vontade de doar, fazer uma doação de órgãos, mas eu acho que por conta do medo, essa complexidade, então dificulta eles doarem. E os parentes também, talvez por algum motivo, alguma razão própria deles, então também não doam quando falece alguém da família.
Atualmente, mais de 33 mil pessoas estão na fila de transplante aqui no Brasil. São Paulo é o estado com o maior número de doadores. Pessoas com idades entre 2 e 80 anos são potenciais doadores. Para mais informações sobre esse assunto, basta ligar aqui na Santa Casa de Votuporanga. O telefone é o 3405-9133. E vamos agora aos destaques de hoje do Uniesportes. Olá, boa noite, você que acompanha a segunda edição do TV O Jornal. Momento do nosso comentário esportivo, hoje focado aí na Copa do Brasil. Começa as quartas de final, a fase de quarta de final, com confrontos aí envolvendo equipes paulistas, né? O Palmeiras, o Santos e o Corinthians jogam hoje, fazem aí os jogos de ida dessa competição nacional aí, competição que vale uma vaga para a Libertadores da América. Passar aqui rapidamente os jogos de hoje. Atlético Mineiro e Juventude e Santos e Internacional jogam 7h30 da noite. O Palmeiras vai a Porto Alegre e joga contra o Grêmio, 9h50. E no mesmo horário também, o Corinthians em casa joga contra o Cruzeiro. O Cruzeiro está embaixo lá na tabela do Campeonato Brasileiro, só que Copa do Brasil é algo totalmente diferente, é campeonato de mata-mata, vale mais a vontade, vale mais a raça. No Corinthians, o Cássio, o goleiro, é a grande baixa aí do treinador interino, o Fábio Carille, que deve escalar aí o reserva. Tem aqui a provável escalação do Corinthians, ó, Walter, Fagner, Iago, Balbuena e Guilherme Arana, Camacho, Marquinhos, Gabriel, Giovanni Augusto, Rodriguinho e Marlone com o Romero no ataque. Já o Santos, né? O Santos também terá desfalques aí, o técnico Dorival Júnior relacionou 23 jogadores para o confronto aí contra o Inter na Vila Belmiro. O time do Santos deve jogar com Vanderlei, Victor Ferraz, Luiz Felipe, David Braz e Zeca, Thiago Maia, Renato, Lucas Lima e Vecchio com Copete e Rodrigão aí no ataque. O Santos que segue sem o Ricardo Oliveira. E já o Palmeiras vai a Porto Alegre aí, terá alguns desfalques da equipe titular, alguns jogadores que não serão escalados, mas a dupla de ataque, Gabriel Jesus e Dudu, deve estar em campo. O Palmeiras do Cuca entra em campo com o Jailson, Fabiano, Mina, Vitor Hugo, Zé Roberto, Gabriel, Tietê e Moisés, Roger Guedes, Dudu e Gabriel Jesus aí. Tá aí o Palmeiras para encarar o Grêmio, jogo muito difícil. Esse primeiro jogo aí, jogos de ida, Palmeiras joga em Porto Alegre, 9h45 da noite. O jogo de volta vai demorar um pouquinho, cerca de um mês aí. Só no mês que vem a gente vai conhecer quem são os semifinalistas da Copa do Brasil. Lembrando que é a Copa do Brasil que vale para o campeão uma vaga na Libertadores do ano que vem. E Libertadores, aliás, está rendendo muita polêmica. O pessoal está querendo mudar o formato aí, fazer um campeonato de fevereiro até novembro, até o final, quase o ano inteiro de Libertadores, tipo uma Champions League aí, com mais clubes. Tudo isso está sendo especulado, mas há uma possibilidade aí grande de se tornar realidade e também de que a decisão, a exemplo da Champions League, seja realizada em um campo, em apenas uma partida e um campo pré-estabelecido, né? Na Champions League, na Liga dos Campeões da Europa, é sempre escolhido aí um campo, uma cidade, tipo Milão, Roma, enfim, Londres, sempre é escolhido uma cidade. A desse ano será no país de Gales, então sempre é escolhido um país para sediar a final. Tem essa proposta também para Libertadores da América, tá todo mundo de olho. Quem sabe aí não aumenta o número de vagas para clubes brasileiros, já que o campeonato seria um pouco maior, vai se tornar ainda mais difícil ganhar uma Libertadores, então fica aí a expectativa, mas hoje à noite as emoções são da Copa do Brasil. Copa Paulista, a segunda rodada da segunda fase foi hoje. Jogando em casa contra o Nacional, o CAV abriu o placar no primeiro minuto da partida. Gol de Marcelo Goldri. O segundo gol do CAV só veio aos 43 minutos do segundo tempo com Anderson Cavalo. O primeiro dele em jogos oficiais desde que retornou à Votuporanguense. 2 minutos depois, Elvinho fez mais um e fechou o placar 3-0 para o CAV.
A alvinegra, que lidera o Grupo 7, enfrenta no próximo sábado o Red Bull Brasil. O jogo será aqui mesmo, na Arena Plínio Marim, às 15h. E a seguir, vamos falar de eleições. Votuporanga registra a primeira denúncia de crime eleitoral pelo aplicativo Pardal. E você vai ver também como foi a participação do candidato a prefeito de Votuporanga, Roberto Lamparina, do PSOL, no Jornal da Manhã Unifev. A gente volta já já. Há 3 dias das eleições, Votuporanga registrou a primeira denúncia eleitoral por meio do aplicativo Pardal. De acordo com o promotor público eleitoral da comarca, Marcos Vinícius Seabra, um candidato a vereador foi acusado de fazer propaganda de forma irregular. Ele colocou um adesivo da campanha dele em frente à própria casa, o que, segundo o promotor, é permitido. Porém, o Ministério Público vai apurar se o cartaz está de acordo com as dimensões previstas na lei. Esta é a segunda denúncia eleitoral da comarca. A primeira foi há cerca de 2 semanas na cidade de Parise. Um candidato foi acusado de emprestar um veículo para fazer mudanças em troca de votos, o que caracterizaria corrupção eleitoral. O Ministério Público pediu a abertura de inquérito policial para apurar a denúncia e agora está aguardando o resultado da investigação. Desde o dia 18 de agosto, quando o serviço começou a funcionar, só aqui no estado de São Paulo foram feitas quase 9.000 denúncias eleitorais. E a rodada de entrevistas com os candidatos a prefeito de Votuporanga, que começou na última segunda-feira no Jornal da Manhã Unifev, terminou hoje com a participação do candidato Roberto Lamparina, do PSOL. Veja só como foi. Antônio Roberto Martins Fernandes, o Lamparina, tem 47 anos, é casado e tem um filho. É motorista profissional autônomo há 25 anos e mantém um blog há cerca de 20 anos, onde faz militância política. Roberto Lamparina, do PSOL, concorre à Prefeitura de Votuporanga pela primeira vez. Ele tem o bancário Marcos Trujillo, também do mesmo partido, como vice. Ambos concorrem com chapa única, já que o partido optou por não fazer coligações. Lamparina, seja bem-vindo. Seu tempo começa a correr a partir de agora. Estou aqui com o seu plano de governo e a primeira pergunta, né? Acabei de falar aqui o seu perfil, eu gostaria de saber a experiência que o senhor tem no ramo administrativo, seja administrativo de uma forma geral, como também do ramo de políticas públicas, né, administração pública. Eu gostaria de saber a experiência do senhor nessa área para ir almejar a Prefeitura de Votuporanga. Bom dia. Bom dia aos telespectadores da TV Unifev, bom dia aos profissionais de jornalismo da casa. Essa pergunta já foi me feita por um dos candidatos aí num colóquio que teve aí na Câmara Municipal. Eu tenho experiência administrativa no caso de negócios da minha família e mais recentemente nós estamos aí militando na área de cidadania, de prestação de serviços de expressão pública. Já há muitos anos fui colaborador com jornais da região, da cidade, da região, e já há muito tempo no blog do Lamparina. E adiante dessa experiência e dessa perspectiva de conhecer os problemas das pessoas, os problemas da cidade, de discuti-los, é que nós nos colocamos como opção aí para o povo de Votuporanga. Candidato, estou aqui com o plano de governo em mãos, vou até mostrar para o pessoal em casa, né, o plano de governo que a gente da TV Unifev lemos, estudamos e particularmente eu achei bem interessante, mas a gente notou que no horário político, na campanha política, rádio e televisão, que é um horário curto, né, para o seu partido, mas pouco se falou dele, se falou mais às vezes de atacar de uma certa forma os outros candidatos. Por que isso, né? Por que não falar mais das ideias, candidato? Olha, 26 segundos não dá para discutir ideia alguma. O que a gente tentou fazer no nosso plano de governo
foi exatamente chamar as pessoas para que elas conhecessem o nosso planejamento de governo. 26 segundos mal dá para você ter uma condição mínima para apresentar qualquer tipo de questão. Eu não concordo quando você diz atacar, porque eu acho que o processo eleitoral, a pessoa que se dispõe a ser uma pessoa pública, ela tem que estar ao julgo das pessoas, ela tem que colocar a vida dela sobre o julgo das pessoas. Foi com essa intenção que a gente se preparou para estar sob o julgamento das pessoas. Eu acho que quem não tem condição de estar sendo julgado pelas pessoas, pelas suas relações, pelas suas ideias, pelo que você defende, não pode ser uma pessoa pública. Você não pode se blindar do que as pessoas acreditam, do que as pessoas têm, da opinião que as pessoas têm de você, né? Eu estou aqui para ser julgado pelo que as pessoas acreditam, pela opinião que as pessoas acreditam ter de mim, e eu poder modificar essa opinião, né? E eu só posso modificar essa opinião me expondo. Então, o candidato que não se expõe, o candidato que fica tentando se blindar do que fez, do que acredita e dos pensamentos que ele tem, ele não pode se enquadrar no perfil de um cargo público. É isso que eu acredito. Então, não acredito que se colocar ataques como fatos que aconteceram, são fatos noticiados pela mídia local, pela mídia regional e pela mídia nacional. Fatos esses que negativa nenhuma vão poder desmentir. Lamparina, agora mais especificamente aqui com o seu plano de governo na mão, falando sobre saúde, né? O primeiro item aqui, o senhor fala aqui, caso eleito, que se compromete em diminuir o tempo de espera entre consultas e exames, né? Esse é um problema que Votuporanga tem aí com uma certa frequência. Como fazer isso, candidato? Olha, em primeiro lugar, esse é um problema nacional, não é um problema só de Votuporanga, é um problema nacional. E como fazer isso, a questão é equacionar recursos para aplicar bem esses recursos. Aplicar esses recursos na contratação de mais profissionais médicos, de mais técnicos. E isso nós temos que fazer a apuração de como vai ser, de como será melhor aplicado isso. E você não tem os números do sistema até você fazer parte do sistema. O sistema aqui em Votuporanga é uma caixinha de segredos, que ele não chega para a população. É por isso que nós militamos tanto em favor da transparência pública, de que os dados de todos os órgãos da administração sejam públicos, para você saber aonde está sendo usado o dinheiro da população. Em educação, no item educação do seu plano de governo, o candidato fala sobre estabelecer a meritocracia na contratação de cargos da gestão escolar sob administração da rede municipal de ensino. A gente tem uma dúvida com relação a essa meritocracia. Seria por um profissional por tempo de serviço, por experiência ou por qualificação profissional? Talvez um profissional que está talvez há 2 anos no mercado de trabalho, mas que tem ali seus cursos. Como é que seria essa meritocracia? Não, a meritocracia aí no caso em questão é concurso público mesmo. Existem muitos funcionários por indicação, por cargos de comissão na rede de estrutura da educação. E nós não acreditamos que esse seja o melhor caminho. Nós entendemos que isso precisa ser contratado através de concurso público e não indicação política. Agora aqui no quesito, depois a gente vai falar sobre isso, os cargos de confiança, mas antes vamos falar sobre segurança. O senhor fala aqui no plano de governo do senhor, sobre a atividade delegada, né, que é o emprego do efetivo da Polícia Militar do Estado, fora da escala de trabalho, para cumprir aí jornadas de patrulhamento na cidade, né? Programa que está implantado aqui em Votuporanga, segundo números da própria prefeitura, teve queda em 50% dos roubos. O senhor fala que entende que esse programa não é o mais correto e gostaria de montar uma guarda civil municipal. Candidato, eu pergunto, qual seria o investimento inicial, já que o senhor teria que contratar aí policiais, né, dar treinamento, fardamento, comprar viaturas, enfim, aparelhar toda essa estrutura? Quanto custaria isso, candidato? Olha, essa questão de quanto custaria é uma questão bastante complexa, porque é o seguinte, é um investimento que você vai fazer no momento e que ele vai estar galgando os passos de chegar
as medidas, as políticas públicas que você pretende. Então, nós não temos ainda a definição de quanto isso custaria em termos de recurso, mas nós temos a definição de que é a melhor política para o momento, porque você sempre, eu, pelo menos na pessoa que já tem a minha idade, aí que está entre os 40 e 50 anos, ela sempre ouviu dizer que a polícia não poderia ter outro serviço, não poderia ter outra atividade paralela, porque é um serviço estressante, estafante, é um serviço causador de males psicológicos ao profissional. Agora, de repente, do dia para a noite, para resolver um problema do patrão estadual, tudo isso foi ignorado e a Polícia Militar passa a atividade delegada, a exercer a atividade delegada. Então, quer dizer, alguma coisa errada tem no meio disso aí. Para resolver um problema de um governo que não valorizou seus profissionais, que não contemplou seus profissionais com aumentos de salário digno, aí você repassa essa obrigação para os municípios, e os municípios passam a contemplar isso. É legal isso? É legal, a atividade delegada talvez até seria algo a se pensar melhor. Mas nós entendemos que no atual momento de crise econômica, de desemprego, que não é essa a melhor saída. Candidato, ainda sobre isso, a atividade delegada, até onde a gente tem conhecimento, os policiais se oferecem para trabalhar. Aqui em Votuporanga, policiais até de que hoje estão em outras cidades, mas moram em Votuporanga, atuam nas folgas aqui. Por questão salarial, isso ajuda eles. Isso não seria, não é algo que os policiais estão vendo como algo bom para eles? Sim, é bom para os policiais, é bom para a sociedade em geral, porque eles já são treinados, eles já têm o conhecimento, porque a atividade da Polícia Militar ela é ostensiva e eles já têm a experiência ostensiva. Não estou dizendo quanto a isso. Eu estou dizendo que economicamente talvez não seja a melhor saída. Economicamente e do ponto de vista do profissional, porque existe aquela visão do passado que a corporação sempre dizia, não, a nossa carga horária é estafante, a nossa carga horária é extremamente desgastante, né? Então, por que de repente do dia para a noite não é mais e dá para fazer um complemento? Porque antigamente não podia se fazer bico, aquela coisa do bico fora de serviço, não, era proibido. O policial não podia fazer, apesar de que sempre houve vistas grossas a esse respeito, né? Mas então, de repente, a atividade delegada foi a legalização do bico. Foi a legalização do bico. Resolveu o problema do governador do estado, resolveu o problema dos policiais, não vamos dizer que resolveu, porque eu não entendo como aumentar uma jornada de trabalho para obter aquilo que é direito do policial, seja resolver, né? Ele está trabalhando mais do que ele já trabalhava, ele está se sobrecarregando mais do que se sobrecarregava para ter o que é do seu direito. Então, não entendo isso como resolução. Talvez tenha sido uma coxa de retalhos aí que foi costurada. E se obtém o resultado ou não disso, nós vamos ver com mais propriedade num futuro bem próximo. Eu não entendo isso imediatamente como resultado. Se você olhar a primeiro olhar, talvez seja, principalmente porque existem interesses em se turbinar esses números, né? Isso sempre existiu. Agora, não entendo isso como uma medida de médio e longo prazo, como uma solução. Candidato, item do seu plano de governo, moradia agora. Entre as propostas aqui fala de esforços junto ao governo estadual, governo federal, para empreendimentos de habitações populares, né, meios aí para empreendimentos de moradias. Ao contrário dos outros candidatos que citam números de loteamentos, números de casas, né, que viriam para Votuporanga, que seriam construídas moradias populares, o senhor não cita números. Por que não ter essa meta de números como os outros? Porque eu não minto tanto quanto eles, eu minto menos. Então, eu acho que nós temos que tomar posição, Nós sabemos de números, nós sabemos do déficit. O déficit foi apurado no governo Júnior Marão, era em torno de 8 mil moradias, ele construiu menos 1.500 aí alguma coisa, então nós sabemos o número do déficit. Eu não posso prometer aquilo que a gente não tem condição de dizer, eu vou completar as 6 mil e tantas moradias aí que faltam. Não, nós vamos agir de forma a amenizar isso. Nós vamos agir de forma a amenizar essa convulsão que causa o déficit habitacional. Eu acho que as duas últimas administrações, principalmente, elas perderam uma grande oportunidade de dar um chute nesse problema e resolver ele de fato. E Votuporanga teve essa possibilidade
teve ao alcance contratos grandes com Minha Casa Minha Vida e que por meios políticos a administração não levou em conta a real necessidade desse projeto para Votuporanga e ficou com números baixos aí. É uma das cidades que menos construiu casas, do nosso porte, que menos construiu casas pelo projeto. Então, Votuporanga tem realmente necessidade muito grande de moradias populares, principalmente na faixa de 0 a 3 salários mínimos, porque isso causa um desconforto social terrível, além de turbinar essa bolha especulativa aí no mercado imobiliário. Talvez aí o grande interesse deles não ter trazido. Eles, os atuais gestores da cidade, é quem mobilizam essa bolha aí especulativa. O senhor também fala aqui no mesmo assunto ainda sobre a especulação, né, imobiliária, né? E propõe aqui a criação do IPTU progressivo para áreas não edificadas ou abandonadas. No caso, o loteamento, a pessoa compra um lote, ela não constrói, ela pagaria um IPTU maior. É isso mesmo? E só completar a pergunta, isso não fere um pouco a liberdade da pessoa fazer o que quer com o seu próprio imóvel? Por exemplo, eu tenho um terreno, não acho que é o momento de eu construir e vou ter que pagar cada vez mais um IPTU cada vez mais caro. É isso, candidato? Olha, não resta a menor dúvida que é isso. Você tem um terreno, você comprou um terreno com a ideia de construir. E a partir do momento que você não constrói e fica ocupando aquela área que poderia, uma área estratégica, vamos supor que poderia estar sendo urbanizada, que poderia estar sendo dotada de toda a estrutura da cidade, e você não fez, eu acho que você tem que sofrer algum tipo de agravo nessa situação. O agravo seria, nem tão grande agravo assim, seria um aumento progressivo do seu IPTU, para que assim você se estimule a não ficar segurando. Talvez você não se lembre, mas as pessoas que são da minha idade vão se lembrar que no São Cosme e São Damião, por muitos anos, um único especulador ficou lá com uma área segurando ela por 20 anos. Comprou lá a alqueire e depois ficou segurando ela por 20 anos, ganhou muito dinheiro, assim como os demais que vieram depois. Então, para quem tem dinheiro, isso é uma medida tranquila. Você compra um investimento, você faz um investimento imobiliário ali muito barato, você sabe que você vai chocar ele um pouco ali e a galinha vai te dar ovos de ouro. Talvez isso seja porque não existiu essa política do IPTU progressivo, senão teria desestimulado assim, o especulador a segurar tanto tempo. Talvez se você disser contra o direito da propriedade, eu não entendo isso, não entendo como. Eu acho que é um estímulo a você construir logo, a você ter o seu imóvel para construir e não para especular. Agora o assunto é SAEV e meio ambiente, candidato. O senhor fala aqui que a varrição, coleta, transporte e deposição do lixo e resíduos sólidos voltará para a responsabilidade da Prefeitura de Votuporanga. E o senhor pretende aqui contratar mão de obra, né, e adquirir 10 caminhões novos próprios que executarão a tarefa. Qual será o investimento inicial para assumir esse serviço de coleta, candidato? Olha, o investimento inicial em operação hoje estaria em torno de 2.800.000, entendeu? Fora custos trabalhistas, operacionais do pessoal aí que será contratado. A Prefeitura teria dinheiro para isso? A Prefeitura faria um investimento a longo prazo que seria amortizado esse financiamento com o próprio pagamento, a própria economia do pagamento da coleta de lixo. Nós fizemos esses cálculos e chegamos à conclusão de que o serviço gerido dessa forma, ele pode economizar aos cofres do município hoje, atualmente, 40% do valor pago. Candidato, faltando cerca de 4 minutos ainda para o horário da entrevista, pergunta agora sobre gestão, né, gestão da administração. O senhor fala de uma redução drástica aí nos números dos cargos comissionados. Quantos cargos comissionados o senhor abriria mão no seu governo? Como que o senhor avalia a situação? Olha, nós falamos também aí numa reestruturação de cargos. Então, nós teremos que tomar posse da situação, verificar toda a situação atual, toda a carga atual de cargos, para saber exatamente aonde cortar e como cortar. Nós nos comprometemos com essa redução drástica, isso é um fato consumado.
E nós entendemos que ela é necessária para os atuais tempos de vacas magras que nós estamos passando e que vai perdurar ainda algum tempo. Então, nós entendemos isso como uma das medidas obrigatórias, não nossa, de todos os gestores que lá estiverem, principalmente depois da ação direta de inconstitucionalidade que sofre a prefeitura atualmente, proibida de contratar. Então, o próximo gestor terá que ter muito mais cuidado com essas contratações irregulares, como foi feito na atual gestão. Ele terá que ter muito mais cuidado, porque está todo mundo de olho no processo aí. Candidato, recebemos uma pergunta aqui ainda sobre o IPTU progressivo. É do Adilson e da dona Araci, lá do bairro Pouso Bom. Ele diz o seguinte: o que vai acontecer com as pessoas de baixa renda que compram um lote e talvez parcelam esses lotes em vários pagamentos e estarão pagando o lote, né? Só vão construir depois de acabar de pagar o lote, porque ele não consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Essas pessoas também vão pagar mais impostos? Ele comprou um lote, parcelou, ele só vai construir a hora que acabar de pagar o lote, ele não está fazendo especulação imobiliária. Ele também paga mais? Negativo, isso vai ter um tempo, vai ter um prazo aí específico, né? Correndo geralmente em torno do mercado, do que tiver correndo no mercado, em torno dos financiamentos aí das áreas. E teremos esse prazo aí para a lei aí de fato começar a ser implantada, tá? Agora temos aqui uma pergunta sobre futebol, né? Sobre Exato. Esportes. O senhor fala aqui em garantir apoio aí às categorias amadoras do CAV, né, o Clube Atlético Votuporanguense, e também se compromete aí ao apoio em busca de patrocínios privados independentes dos recursos públicos, né? Não vai entrar dinheiro da prefeitura, mas o senhor que se compromete a ajudar o CAV, como que ficaria isso? O senhor tem 1 minuto antes das considerações finais. Olha, o prefeito ele tem toda a condição de usar a sua pessoa pública para fazer essa associação aí, para fazer esse grupo de interesses dentro do futebol, né? Então a prefeitura não poderia estar direcionando diretamente verbas, mas o prefeito pode, na pessoa dele, na pessoa pública dele, juntar um grupo de interesses de empresários que possam estar viabilizando aí esse processo. Agora, o que não pode acontecer é dinheiro público entrar, né? Isso aí é inadmissível e hoje é até crime, né? Mas em categorias de base, sim, né? Em categorias amadoras, sim. O profissional, não. Candidato, o senhor tem a partir de agora, então, 2 minutos para suas considerações finais para responder aquela pergunta: por que votar no Roberto Lamparina? Olha, eu acho que nós tivemos aqui 16 anos de um mesmo grupo no poder. Esses 16 anos ele cansa qualquer tipo de administração, por mais bem intencionada que teve. Nós temos exemplos claros aí de que nesses 16 anos muito foi direcionado para o interesse de pequenos grupos e não para o interesse público. Nós temos aí recentemente a própria construção do estádio de futebol, né? Que saiu de uma área central da cidade, que foi para um lugar mais desabitado da cidade e que foi construído aí praticamente em 3, 4 meses para atender um interesse, né? Para atender um interesse que não foi da população. O interesse da população seria ter seguido o cronograma conforme foi cumprido. E, ao final, muitas coisas deixaram de ser feitas na cidade para que os interesses fossem canalizados para a inauguração do estádio, para que o time de futebol profissional, uma equipe profissional, pudesse disputar o certame agora em 2016. Então, muitas obras ficaram paralisadas e estão paralisadas até agora. Então, nós entendemos que esse tipo de ação, ela fere o interesse público, ela fere o interesse, aquela necessidade que a população tem como iminente. O futebol é interessante, eu gosto, sou um apaixonado pelo futebol, desde os tempos da Votuporanguense, né? Eu fui jogador nas equipes de base da Votuporanguense. Então, nós entendemos isso, que faltou isso a esse grupo. E que esse grupo está cansado no poder. Então, nós pedimos para que a população
pense, reflita, conheça o planejamento de governo, conheça o nosso planejamento de governo e veja que dentro dele não tem promessa impossível, não tem ficção, não é uma peça fictícia. Então eu queria que as pessoas pudessem ter essa condição aí de procurar pelo nosso planejamento de governo nas mídias sociais, tomar conhecimento dele e no dia 2 de outubro nos privilegiar com o voto 50. Amanhã é o último dia de transmissão do horário eleitoral gratuito na TV e no rádio. É também o prazo final para a realização de comícios, reuniões públicas, campanha com utilização de aparelhagem de som fixa das 8 da manhã até a meia-noite. E ainda para debates que podem se estender até às 7 horas do dia seguinte. E o TV O Jornal Segunda Edição está terminando. Mais notícias de Votuporanga e região você tem amanhã no Jornal da Manhã Unifev a partir das 8h15 da manhã. O programa vai ao ar pela Rádio e TV Unifev e também pelo Facebook. Para você uma ótima noite, a gente se vê aqui amanhã às 15 para 7. Eu te espero. Até lá.